Yuri, tudo bom, Yuri? Doutor, eu estou desde quando cheguei de São Paulo com o nariz escorrendo. Faz mais ou menos uma semana. Eu já tentei de tudo, mas continua. Seria melhor eu esperar mais um pouco fazer o teste de Covid? Yuri, a primeira coisa que você tem que identificar é se a coriza que está saindo do seu nariz é bilateral ou unilateral. Se for unilateral, a gente tem que pensar também, ou seja, só numa narina, sai num lugar, só numa narina, na direita ou na esquerda. Né? Se for unilateral, a gente tem que pensar numa das possibilidades não ser uma doença alérgica, mas sim poder ser alguns problemas, como a fístula que é produzida do cérebro até o nariz, né? A fístula licórica. Ou seja, o líquor ele começa a drenar e acaba tendo uma coriza unilateral. A gente vai falando isso porque eventualmente a gente pega corizas unilaterais e a gente consegue então fazer o diagnóstico de fístula licórica. E recentemente um colega nosso, até farmacêutico, ele que está fazendo medicina, ele é farmacêutico formado, que está fazendo medicina, Dr. Tales Renato, me relatou um caso de um paciente que foi na farmácia dele e ele, por fazer medicina, ele viu que a drenagem era unilateral e, sendo unilateral, ele pensou, poxa, eu li no livro de medicina e neurologia que unilateral pode ser a fístula licórica. E, dito e feito, encaminhou para o neurologista fez o diagnóstico de fístula licórica, né? Que, inclusive, não precedeu nem um trauma, porque o mais comum é quando você tem um trauma, né? Sofre um trauma contuso no crânio, esse trauma contuso, então, faria essa comunicação. Mas isso nem precedeu o trauma, né? Foi realmente um problema estrutural, genético, não sei o que realmente aconteceu, mas eu preciso até me informar melhor. Mas alguma coisa realmente que fez uma comunicação do cérebro com o nariz e fez então aquela drenagem unilateral. Então, assim, se for unilateral, tem que pensar em outras possibilidades, incluindo a questão da fístula licórica. Agora, se for bilateral, não descartando a questão de fístula licórica, mas é mais difícil, mas a maioria das vezes ou é alergia ou processo infeccioso ou processo irritativo realmente, né? Então, a gente precisa entender se é um simples processo alérgico, se é um processo irritativo, às vezes você entrou em contato com produtos químicos fortes, ou com queima de combustíveis fósseis, ou com alguma coisa assim que está irritando sua mucosa respiratória, ou se é um processo infeccioso ou alérgico, né? Tá bom? Então, Yuri, realmente você tem que fazer um diagnóstico. Agora, hoje a gente pensa tudo o que acontece com o nosso organismo, né, de diferente. Um dos diagnósticos diferenciais precisa ser colocado o coronavírus, né? A gente precisa colocar a possibilidade do coronavírus como um dos diagnósticos diferenciais sempre, não só para problemas respiratórios, mas também às vezes para tonteira. Muito paciente com tonteira, nunca teve tonteira, começou a ter vertigem, tem que pensar em coronavírus. Pô, nunca teve tremor, começou a ter tremor, tem que pensar em coronavírus, né? O próprio coronavírus está causando trombose venosa profunda e às vezes não manifesta problemas respiratórios. Ou seja, principalmente as mulheres que tomam anticoncepcionais e que têm a chamada trombose venosa profunda, eventual, né, com empastamento das panturrilhas, fica aquelas panturrilhas muito enrijecidas, né, avermelhadas. Tem que pensar em coronavírus também, porque o coronavírus ele causa vasculite. Daí, um dos exames que a gente pede como rotina para o coronavírus é um exame que mede processo inflamatório nos vasos chamado dedímero, tá bom? Dedímero, se estiver acima de 1000, realmente é um fator de início de medicação para o coronavírus. Se estiver entre 500 e 1000, a gente espera. Mas se estiver acima de 1000, a gente realmente tem que iniciar a heparinização oral ou a subcutânea com enoxaparina. Mas entendeu, Yuri? Então, tudo a gente pensa em coronavírus sim. Então, se existe uma dúvida, busca seu médico. Ele vai fazer um RT-PCR, que é o exame nasal do Swabs. Ele costuma dar positivo 3 a 4 dias, até o 5º dia após o início dos sintomas. E a partir dali a gente vai ter um diagnóstico mais preciso. Tá bom, Yuri? Muito obrigado pela sua pergunta. Excelente.